amiga de Jesus, irmã de Lázaro e Marta. Essa mulher tem únicas 3 passagens na Bíblia que falam sobre ela. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, João 11:12 fala sobre Maria de Betânia. Por que Maria de Betânia? Porque é diferente de Maria Madalena, porque as pessoas confundem na hora da unção de Jesus, ali o vaso que continha o nardo que foi derramado. Em outro evangelho, como o de Marcos, por exemplo, é dito de uma outra forma narrativa, que leva à compreensão de uma mulher que foi libertada. Mas eu quero dizer para vocês que Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, ensina para nós a mais alta posição do Filho de Deus. Maria de Betânia mostra para a gente qual é o lugar que o servo deve ocupar quando Jesus está presente. Nessas 3 passagens a gente vê, e eu quero fazer um ciclo de mensagem. Eu vou começar hoje a falar dessa mulher e eu quero ocupar 3 domingos para falar sobre essa mulher. E eu quero iniciar falando nesse ciclo de mensagens, cada uma vez que essa mulher se apresenta a Jesus. O que ela faz é toda uma diferença, porque todas as vezes que Maria de Betânia vai até Jesus, ela tem algo novo para oferecer para ele. E ela teve a demonstração da capacidade humana, intelectual, da dedicação mais sublime. Para você ter uma ideia, Maria fez parte de um momento que foi a ressurreição de Lázaro de uma forma tão extraordinária. Ela teve uma conduta tão diferente da tua irmã Marta. E eu quero, a partir de hoje, iniciar esse ciclo de mensagem. E eu quero chamar o dia de hoje, a primeira mensagem, de sensibilidade espiritual. Eu quero fazer uma pergunta. Você é uma pessoa de sensibilidade espiritual? Sensibilidade espiritual não é a pessoa ser cheia de dons espirituais. Sensibilidade espiritual é a pessoa que se aquieta para ouvir o que Jesus está falando. Uma pessoa que tem sensibilidade espiritual, ela tem percepção de que o momento em que Jesus fala é o momento de ser ouvido. A pessoa de sensibilidade espiritual, isso quem já viveu o tempo de manifestações em que o Espírito Santo traz profecia à igreja, quando o Espírito Santo começa a falar, eu tenho sensibilidade para me calar. Quando ele fala, eu me calo. A pessoa que tem sensibilidade espiritual, ela tem o ouvido preparado, é sensível à voz de Deus. E é por isso que a sensibilidade espiritual, ela fala sobre uma escuta qualificada. A pessoa que é sensível espiritual, ela tem uma escuta qualificada. O que é uma escuta qualificada? Eu não sou eu não fico na tagarelice quando Deus está falando comigo. Quando Deus fala, eu estou como Maria, sentada nos pés dele, olhando para os teus olhos, e eu sou o discípulo. A sensibilidade é essa que você está tendo agora. Há uma ordenança vinda do altar, há uma voz que declara que hoje eu sairei daqui possuindo algo novo que vai mover a minha vida e vai trazer uma transformação totalmente nova na minha história. A sensibilidade espiritual é a sensibilidade que está qualificada nessas 2 passagens. Aqui, Romanos 10:17 diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A pessoa com sensibilidade espiritual ouve a palavra. A pessoa com sensibilidade espiritual, ela presta atenção. Isso é uma escuta qualificada. O que é uma escuta qualificada? Eu não estou só ouvindo o barulho, eu estou escutando, porque quando eu escuto, entra no meu coração. Eu sou uma pessoa de sensibilidade espiritual, porque quando ele fala, meu ouvido tem uma escuta qualificada. E essa escuta qualificada, ela dá atenção àquilo que o Senhor fala. Outra coisa, quando Jesus está falando da parábola do semeador, ele vai, no finalzinho, ele vai dizer assim: quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Então ele está falando, mas quem tem ouvido, ouve. Não, Jesus não está falando só para ouvir. Jesus está falando, quem tem ouvido,
você preste atenção. Quem tem ouvido, preste atenção. Quem tem ouvidos, seja sensível. Sensibilidade espiritual não é só ouvir o que é dito, mas é prestar atenção cuidadosamente no que está sendo dito. É tanto isso que depois que Jesus contou a história, a parábola da semeadura, os discípulos não tinham entendido. Eles não tinham entendido. Por isso que ele falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero fazer um desafio hoje. Torne-se alguém mais sensível à voz do Espírito. No meio de uma multidão, por isso que a Bíblia fala: pode uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta? Pode, porque nós somos humanos e falhamos, cansaço, correria da vida. Todavia eu, Senhor, não me esqueço de vocês. E ele diz o seguinte, eu fico imaginando, se num berçário, uma mãe é capaz de ouvir a voz do teu filho e ali instintamente sentir que ele está chorando, eu fico imaginando o Senhor quando ouve a voz de um filho no meio de uma multidão. Ele consegue discernir porque a escuta do Senhor é qualificada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu quero falar da sensibilidade espiritual de Maria de Betânia. Irmãos, Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E essa distância era também um trajeto muito comum para quem fazia esse roteiro. Era uma aldeia, na verdade, uma vila, como nós conhecemos hoje. Mas uma vila de pequenas casas cercada por muros. Mas a cidade de Betânia, ela chama a nossa atenção porque Jesus tinha amigos ali. Jesus entrava na casa desta família, a família de Marta. Na verdade a casa era de Marta. O que dá para se interpretar é que Marta era casada, era proprietária, junto com o seu marido. E ela abrigava tanto Lázaro como a Maria. É o que dá para entender, nós não temos muitos detalhes. E nós vamos ler o primeiro relato de Maria em Betânia, que está em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas 10. Lucas 10. Evangelho de Jesus Cristo em Lucas, registrado em Lucas 10, a partir do versículo 38. Nós vamos até o 41. Na casa de Marta e de Maria. Esse é o primeiro ciclo do período de mensagem que eu quero fazer sobre Maria de Betânia. Na versão de Nova Jerusalém, a Bíblia católica, está escrito assim: em viagem, Jesus estava em viagem, mas na NVI está dizendo assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, quer dizer, Jesus estava numa toada de visitas em aldeias, em cidades. Jesus pertencia à região da Galileia, Betânia pertencia à região da Judéia. Então Jesus vivia nessas circunvizinhanças, entrando de cidade em cidade. Se você for ler antes o capítulo 10, você vai ver que Jesus envia à frente os discípulos para irem às cidades. Então é um contexto de viagem de Jesus, da caminhada de Jesus, dos passos de Jesus. E nesta caminhada você vai ver que Jesus está indo em direção a Jerusalém para a sua morte. Posso ouvir um amém? Vocês estão acompanhando, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça. Sensibilidade. Jesus estava numa toada, numa viagem, enviou os discípulos à frente, vai lá os 12, depois enviou 72, e ele continuava, após os seus discípulos, ele estava caminhando, e esta viagem seria a última, como diz a minha avó, a derradeira viagem para a cidade santa de Jerusalém, onde ele seria sacrificado. Mas antes ele passa na cidade de Betânia, olha que interessante, e ele se hospeda nessa cidade. E diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Diga, Marta recebeu em sua casa. Onde você tem que receber Jesus hoje?
Jesus está aqui. Mas Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita na tua criação. Jesus quer morar aqui. Amém, irmãos? Tremendo isso. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Aleluia! Desculpa, irmãos. Ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com tanto serviço em casa? Fala para ela que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. É que nem uma mãe quando quer pegar o filho já acabou os argumentos. Fala: fulano, fulano. Quando você ouve o seu nome duas vezes, o nome inteiro, a coisa que vem é uma correção. Olha que interessante. Ela era dona da casa, ela estava recebendo Jesus, ela não estava fazendo errado em servir da melhor forma. Mas Jesus não está preocupado pelo aquilo que você vai oferecer. Jesus está preocupado em você se oferecer. É diferente. Jesus não quer um louvor cantado bonito. Jesus quer uma adoração saindo de dentro de você. Jesus não quer olhar para os pratos e os pratos estarem todos limpos e guardados dentro dos móveis, das prateleiras, né, das cristaleiras, mas Jesus quer olhar limpo dentro de nós. E Ele fala: Marta, Marta. E Ele continua dizendo: você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que Jesus quer falar com isso? Os pratos que você está limpando vai voltar a sujar e você vai ter que limpar de novo. O chão que você está varrendo vai sujar e você vai varrer de novo. Mas eu não estarei aqui. Aproveita a boa parte. A boa parte sou eu. E quem aproveita a minha companhia, isso não vai ser tirado. Os pratos você vai ter que limpar de novo. O chão você vai ter que varrer. A louça você vai ter que lavar e guardar e tomar todo o cuidado. Mas a boa parte é quem escolhe largar tudo, sentar aos meus pés. Maria largou tudo e sentou-se aos meus pés. E o que ela recebeu não lhe será tirado. Primeira coisa que nós vamos entender com Maria é que ela sabe o lugar dela. Maria recebeu na casa dela o Senhor Jesus, mas os pratos não eram mais importantes que Jesus. Qual era o lugar da Maria? Nos pés. Nos pés de Jesus. Qual é o lugar daquele que é sensível ao Espírito Santo? Nos pés. Qual é o seu lugar? Ai, pastor, meu lugar é em cima do altar. Certa vez, nós recebemos uma pessoa aqui que foi convidada para pregar, e ele falou assim: cadê a minha cadeira? Eu fui meio grosseiro. Qualquer uma aqui, meu querido. Ué, mas não honram os ministros nesta igreja? Honramos. Estamos de frente para o altar, onde ali será usado para a palavra do Senhor. E quem é o pastor aqui? Eu preciso falar com ele. Mas nem o Senhor tem o lugar? Não. Aos pés do Senhor Jesus é o meu lugar. É lá. É lá, lá. Não é o maior. O pico do Everest é pequeno da altitude de quem está nos pés do Senhor Jesus. Eu fico imaginando a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala que ela não tocou nem no corpo, ela tocou na franjinha das vestes.
Aquela mulher estava deitada no chão, irmãos. E ela tocou ali, porque o homem também usava um vestido longo na época de Jesus. O que era diferente é que ele colocava um cinturão e as suas vestes tinham uma franja. Foi ali que ela tocou. Qual é o lugar da pessoa que tem sensibilidade? Sentada aos pés. Maria teve a boa parte porque ela sabia qual era o lugar que ela devia ocupar. Quando eu sei o meu lugar, nada mais tem valor, é tudo para Ele. É tudo para Ele. Ai, mas e a louça? Não me importa, a louça eu vou lavar depois, eu quero a minha boa parte. A minha boa parte é a presença dEle. Ele vai passar por aqui, Ele está dentro da minha casa e eu vou aproveitar a minha presença. Todos os meus tesouros, a minha vaidade eu vou colocar diante dEle. Qual é o lugar da pessoa que tem sensibilidade? Aos pés do Senhor Jesus. Não é na cadeira mais bonita, cochoada, não é com os pratos limpos, num ambiente que tudo parece limpo, mas o interior é como um sepulcro caiado. Por fora está pintado, mas por dentro está podre. Então Maria nos ensina que ela sabe qual é o lugar mais alto do servo. O lugar mais alto do servo é aos pés do Senhor. 2. O que eu aprendo com essa mulher? Só nessa passagem, irmãos. Tem teólogos brigando, né? Fazendo debate, querendo saber a vírgula do hebraico do que foi dito quando Jesus suspirou. E essa mulher simplesmente tem uma atitude. Qual foi a atitude dessa mulher? Ouvir. Ele fala e eu ouço. Ele fala, eu aprendo. Ele fala, eu entendo. Ele fala, eu obedeço. Ele diz e eu faço. Ele indica o caminho e eu vou. Qual é a atitude que Maria nos ensina? Ouvir. Eu fico imaginando Jesus falando naquela casa e os pratos fazendo barulho, a vassoura fazendo barulho e batendo o tapete. Jesus percebeu isso? Com certeza, mas ele não falou nada. Aí vem ainda Marta e fala: Senhor, toma uma atitude, ainda dá uma ordem para Jesus. Você não está vendo, não te incomoda que eu estou aqui no serviço, na correria de cá para lá, de lá para cá, e a Marta aí sentada, aí Jesus fala, Maria aí sentada, e Marta ouve Jesus falar, Marta, Marta. Maria escolheu o melhor, Marta. Você está preocupada com tantas coisas. Maria também tem as preocupações, mas ela escolheu a boa parte. Qual foi a boa parte? Ouvir. Então eu aprendo no segundo momento que Maria tem uma atitude: ouvir. Estava falando com os meus irmãos obreiros. Eles têm uma escala de terça-feira, a cada um mês eles vão pregando uma terça-feira. É muito difícil eu pregar nas terças. Aí eles vêm falando assim para mim, pastor, que luta que foi para escolher esse tema. Deus me trabalhou assim, na hora não tinha dado nada, nenhum tema. Aí eu corri, comecei a ler, e aí eu fui buscar, pastor, suei. E quando cheguei lá em cima, foi outra luta. Eu falei, irmãos, eu quero que vocês entendam que isso é uma vez por mês para vocês. Agora fique imaginando a sensibilidade dos irmãos num culto de domingo como esse. Terminou o louvor, todo mundo senta, está sensível à voz do Espírito, e a gente tem que estar ali como um vaso para ser usado de acordo com o que Deus deseja. Então é complicado, é difícil, é desafiador, mas existe uma atitude de Maria que nos inspira, que é ouvir. Amém, igreja? Amém. É isso que você está fazendo hoje. A sensibilidade me permite ouvir, uma escuta qualificada, ativa, que interpreta coerentemente a palavra do Senhor para colocar em prática. E por último, ela me ensinou nesta passagem, na visita em que Jesus esteve na casa de Marta, Lázaro e Maria, ela ensina qual é a vantagem. Qual é a vantagem, então, que Maria teve? Olha que interessante. Qual foi a vantagem que Maria teve de saber qual é o lugar, de ter a atitude de ouvir? A vantagem
é que quando eu sei o meu lugar, a vantagem é que quando eu tenho atitude para ouvir, é que eu recebo a boa parte. A boa parte, a palavra. A boa parte, aquilo que ele diz. Não é só o que eu ouço, é o que eu terei e que ninguém vai tirar de mim. Curioso é que o diabo no deserto, ele ofereceu para Jesus todas as vantagens, mas Jesus tinha uma boa parte dentro da tua mente e do teu coração. Qual era a boa parte? A boa parte era a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E a Bíblia diz que o diabo se retira e os anjos servem Jesus. Eu quero dizer para você que a boa parte para nós nesta manhã não é a vitória do carro, da chave da casa própria, isso também é conquista, mas a boa parte é aquilo que ninguém pode tirar de nós. A boa parte é aquela que quando o diabo vem, esta boa parte está em mim e eu uso contra ele, contra as tentações. A boa parte é aquilo que Deus me deu e que ninguém vai tirar de mim. Amém, irmãos? Quero que você olhe para alguém e fale: receba a tua boa parte nessa manhã, em nome de Jesus. E eu tenho uma notícia boa: essa boa parte não será tirada. O diabo não tira esta boa parte. Foi o que Jesus falou para Marta: Maria escolheu a boa parte e dela não será tirada. Aí eu pergunto: diabo vem na tentação contra Marta. Marta não ouviu nada do que Jesus falou, porque ela estava atarantada com tantos afazeres. Maria tinha recebido a boa parte. Ali diante do desafio, quem venceria a tentação seria quem tem a boa parte. Você quer sair daqui vitorioso, irmão? Você quer sair daqui vitoriosa? Receba a boa parte nesta manhã e ela não lhe será tirada. Quando você pisar ali na calçada, o inferno todo vai conspirar contra você. É isso? Não, ele já está conspirando agora, porque de muitos ele já está roubando sensibilidade, de muitos ele está dando sono, preocupação, mas o Senhor está dizendo: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o teu mal. O dia de amanhã e será provisionado apuradamente nas mãos do Senhor. É Ele quem cuida do dia de amanhã. Então não perca seu tempo girando as hélices do ventilador, sabendo quantas voltas ele dá. Mas hoje receba a boa parte e ela não lhe será tirada, em nome de Jesus.